Recebemos, Senhor Deus, vossa bondade, em meio ao vosso templo, com vosso nome vai também vosso louvor, aos confins de toda a terra. Recebemos, Senhor Deus, vossa bondade, em meio ao vosso templo, com vosso nome vai também vosso louvor, aos confins de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade onde Ele mora. Seu monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. Recebemos, Senhor Deus, vossa bondade, em meio ao vosso templo, com vosso nome vai também vosso louvor, aos confins de toda a terra. Como ouvimos dos antigos, contemplamos, Deus habita essa cidade. A cidade do Senhor onipotente, que Ele aguarda eternamente. Recebemos, Senhor Deus, vossa bondade, em meio ao vosso templo, o vosso nome vai também vosso louvor, aos confins de toda a terra. Vossa direita está repleta de justiça. Exulte o monte de Sião. Alegrem-se as cidades de Judá, com os vossos julgamentos. Recebemos, Senhor Deus, vossa bondade, em meio ao vosso templo, com vosso nome vai também vosso louvor, aos confins de toda a terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a esta nossa Santa Missa deste 14º domingo do tempo comum aqui. Mais uma vez o Senhor nos dá a sua paz, a certeza de que Ele é a nossa consolação na caminhada da vida. E é essa experiência da paz, essa experiência da consolação, da paz que Ele nos traz, que a gente deve anunciar, que a gente deve comunicar ao mundo. Que esta Eucaristia seja essa experiência da paz que vem de Deus, para que daqui a gente retome para a nossa vida de cada dia, para anunciar na messe do mundo, na messe onde o Senhor nos coloca, anunciar a experiência da sua paz. Com esses sentimentos tomemos parte desta Santa Missa e agora peçamos ao Senhor que se digne neste domingo abençoar e santificar a água que recorda o nosso batismo e implora o perdão dos nossos pecados. Deus eterno e todo-poderoso, pela água, fonte de vida e princípio de purificação, quisestes lavar-nos do pecado e dar-nos o prêmio da vida eterna. Neste dia que vos é consagrado, nós vos pedimos que vos digneis abençoar esta água, para que ela seja sinal da vossa proteção. Renovai em nós a fonte viva da vossa graça e libertai-nos por ela de todo o mal do espírito e do corpo, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber dignamente a vossa salvação.
por Cristo nosso Senhor. Lavai-me, Senhor, lavai-me, e bem limpo eu vou ficar. Lavai-me, Senhor, lavai-me, e bem limpo eu vou ficar. Senhor, vós me lavareis, de tão limpo eu vou brilhar. Senhor, vós me lavareis, de tão limpo eu vou brilhar. Misericórdia de mim, Deus de bondade, misericórdia por tua compaixão. Vem me lavar das sujeiras do pecado, vem me livrar de tamanha perdição. Reconheço toda a minha maldade, diante de mim a vastidão de minha ofensa. Foi contra ti, meu Senhor, o meu pecado, e pratiquei o que é mal em tua presença. Mostrai-nos vossa bondade, salvai-nos, ó Redentor. Mostrai-nos vossa bondade, salvai-nos, ó Redentor. Senhor, eu peço, escutai-me, a voz chegue o meu clamor. Senhor, eu peço, escutai-me, a voz chegue o meu clamor. Lavai-me, Senhor, lavai-me, e bem limpo eu vou ficar. Lavai-me, Senhor, lavai-me, e bem limpo eu vou ficar. Senhor, vós me lavareis, de tão limpo eu vou brilhar. Senhor, vós me lavareis, de tão limpo eu vou brilhar. Mostrai-nos vossa bondade, salvai-nos, ó Redentor. Mostrai-nos vossa bondade, salvai-nos, ó Redentor. Senhor, eu peço, escutai-me, a voz chegue o meu clamor. Senhor, eu peço, escutai-me, a voz chegue o meu clamor. Lavai-me, Senhor,
bem limpo eu vou ficar. Lavai-me, Senhor, lavai-me, e bem limpo eu vou ficar. Senhor, vós me lavareis, e tão limpo eu vou brilhar. Senhor, vós me lavareis, de tão limpo eu vou brilhar. Mostrai-nos vossa bondade, salvai-nos, ó Redentor. Mostrai-nos vossa bondade, salvai-nos, ó Redentor. Senhor, eu peço, escutai-me, a voz chegue o meu clamor. Senhor, eu peço, escutai-me, a voz chegue o meu clamor. Deus Todo-Poderoso, nos purifique dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa de seu reino na vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Oremos. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria,
para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes da sua glória. Isto diz o Senhor: eis que fareis correr para ela e paz para o rio e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor
Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja convosco. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A paz de Cristo reine em vossos corações, ricamente habita em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade ou fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos a vós obedecem.
Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria de registrar aqui a presença do prefeito da nossa cidade, o André, a presença do ex-prefeito da nossa cidade, Cacau, também registrar aqui na pessoa do André eu estendo também a minha saudação a todos aqueles que trabalham aqui com a prefeitura, que se fazem aqui presentes, seu secretariado. Também saúdo na pessoa do Del Cavalcante, os vereadores que estiverem aqui presentes. Também saúdo e acolho aqui a doutora Fabiola, que também está presente aqui, junto conosco, todos vocês representando aqui as autoridades aqui da nossa cidade, na qual eu estendo também a minha saudação a todos aqueles, a todos vocês que vieram hoje de um modo especial nesta Santa Missa. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nesta Santa Missa, do 14º domingo do Tempo Comum, a palavra de Deus que nós acabamos de escutar nos coloca diante dessas palavras do profeta Isaías, que são palavras cheias de esperança. As palavras do profeta Isaías, tirada lá do capítulo 66, a última parte da profecia de Isaías, nos diz assim: alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todos vós que amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes da sua glória. O profeta Isaías está convidando todos os povos, todos, a tomarem parte daquela alegria que parte de Jerusalém. Aquela Jerusalém que havia experimentado, ou que estava experimentando, melhor dizendo, as consequências das suas próprias escolhas. Aquela Jerusalém, aqui simbolizando o povo de Deus, Jerusalém, todo o povo da Antiga Aliança, aquele povo que experimentou, sobretudo no exílio da Babilônia, o distanciamento de Deus. Lembrem-se que o exílio da Babilônia marca a experiência espiritual de Israel. Porque na Babilônia, Israel vai poder perceber que, distante de Deus, a sua vida perde o significado. Distante de Deus, porque entendam, para Israel, para aquele povo, viver longe da terra significava não poder prestar culto a Deus, longe do templo, longe das práticas religiosas, numa terra estrangeira, numa terra pagã. E ali o povo vai descobrir o que significa a saudade de Deus. Vai descobrir o quanto esse distanciamento de Deus vai lhe custar caro. Mas é para esse povo que Deus dirige essa palavra de esperança. Mas não é somente para Israel. O Senhor convida: alegrai-vos, porque eu vou mostrar em Jerusalém que eu não abandonei o meu povo. Alegrai-vos, porque é lá em Jerusalém que eu vou manifestar a minha consolação. Ou seja, para Israel e para todo o povo, Deus deixa claro: eu sou o Deus que faz história com o meu povo. E aqui está a diferença do nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus abstrato. O Deus nosso, o Deus da nossa fé, começando com Deus se revelando a Israel, não é um Deus feito de ideias. A gente não descobriu Deus, o povo não experimentou Deus nas ideias, como nas elaborações filosóficas dos filósofos gregos, nada disso.
Esse povo foi encontrado por Deus na história, começando por Abraão. E desde então esse Deus deixa claro que é o Deus com o seu povo. Que apesar de muitas vezes Israel, assim como nós, pelas más escolhas, nos distanciarmos dele, Deus está sempre convidando esse povo a encontrar no caminho da vida, encontrar nele a consolação. E observe o que o profeta diz: eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordantes. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Veja, Deus diz: eu vou fazer correr a paz como um rio. A alegria, a consolação que Deus prepara, gera no homem uma paz. E essa paz não é um sentimento. A paz não é a ausência de conflitos, não é a ausência de divergências. A paz, meus irmãos, ela não se constrói em cima de uma falsa hegemonia. Nada disso. A paz, ela é fruto, meus irmãos, de uma certeza de que aquele que é o príncipe da paz, ele está no meio de nós. E porque ele está no meio de nós, ele leva tudo a bom termo. Compreendam isso. Então a paz é uma certeza que, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, tudo isso pode ser superado, sarado, levado à plenitude pelo príncipe da paz. Por isso o Senhor promete: eu vou fazer a paz correr como um rio. Mas o profeta continua dizendo: como a mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. No livro do profeta Isaías, assim como nos profetas, o Senhor Deus às vezes assume essas conotações maternas. Inclusive, em Isaías, o Senhor Deus diz: pode a mãe esquecer o fruto do seu ventre? Pois ainda que existisse uma mãe assim, eu jamais esqueceria o meu povo. Aqui nesse trecho, Isaías, falando em nome de Deus, diz: como a mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. Para que o povo compreenda com essa imagem materna que aquela alegria, fruto da presença desse Deus no nosso meio, é a nossa consolação, é o nosso consolo. Mas observem: sereis consolados em Jerusalém. Eu repito, é de Jerusalém, é da consolação de Jerusalém que parte a consolação para todo mundo. Por isso, o convite das palavras do Salmo 65. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, porque essa consolação é para todos. Para todos. Essa promessa de Deus cheia de esperança, de que não nos abandonará, brotará, aparecerá, se manifestará em Jerusalém. E o profeta termina dizendo: tudo isso vocês haverão de ver, e o coração de vocês exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. Para aqueles que contemplarem essa consolação que parte de Jerusalém, para esses um novo vigor será dado. Queridos irmãos e irmãs, essa paz que brota de Jerusalém, porque a causa da nossa alegria e da nossa consolação é Jesus. Lembrem-se que o mesmo profeta Isaías, na missa da noite do Natal, nos diz: um menino nos foi dado. Apareceu para nós um menino, nasceu para nós um menino. Para aqueles que andavam nas trevas, para aqueles que andavam sem consolação, para aqueles que procuravam a paz e não a encontravam, um menino nos foi dado. E um dos nomes do menino, que Isaías diz, é exatamente Príncipe da Paz. Ou seja, aquele menino que nasceu para nós,
pelo mistério da sua cruz e ressurreição, aquele menino é o príncipe da paz. Ele é o Deus conosco. É o Deus que se faz próximo. E eu sempre digo a vocês, próximo não é porque Ele está próximo, como eu estou aqui próximo de vocês. Ele é o Deus que se fez próximo porque assumiu a nossa condição humana. Veja que Deus superou o cumprimento da sua promessa. Em Jerusalém não brilhou uma paz que está próxima, mas a paz que assumiu a nossa condição humana. A paz que nos consola, porque tocou com a humanidade que Ele assumiu, tocou as nossas feridas. De tal modo, meus irmãos, que a gente pode dizer, Ele é o nosso Consolador. Nós podemos dizer, nele nós temos a paz. Nós podemos passar por todas as dificuldades, as adversidades no caminho da vida. Mas a gente não pode se deixar vencer. Porque a paz verdadeira já viveu a nossa história. A paz verdadeira já viveu nesse mundo e venceu. Venceu por quê? Porque a sua paz vem com a plenitude da graça, que nos torna capazes, meus irmãos, de confiando nele, também vencer. É por isso que no Evangelho de hoje, e nós escutamos o início do capítulo 10 de São Lucas, que é o mandato missionário que Jesus faz à igreja. Mas observe, Jesus chama 72 discípulos, e esse mandato não é somente para aqueles que pregam o Evangelho. Esse mandato é para toda a igreja. A missão da igreja. E essa missão aqui tem dois sentidos. Essa missão se aplica de um modo mais estrito àqueles que são missionários na igreja. Aqueles que têm a missão realmente de levar a todo mundo, por mandato missionário, a experiência com o Senhor. Mas essa missão também é para todos nós. É para todos os discípulos. Quando nós escutamos aqui a messe é grande. A messe é grande, meus irmãos, porque o lugar da nossa missão é onde o Senhor nos planta. É lá no meu trabalho, é lá no meu ofício público, é lá na igreja e, primeiramente, na minha família, na minha casa. Às vezes nós escutamos as pessoas dizerem assim, padre, eu queria, se eu pudesse, eu ia ser missionário lá na África. Eu digo, criatura, começa sendo missionário na tua casa. A tua casa precisando do teu testemunho e tu quer ir para a África. Começa aqui. A messe é grande. A messe é aí. No teu trabalho, no teu comportamento, na tua escola, na tua faculdade. É ali a messe que o Senhor te envia. Mas o Senhor nos envia, seja para aqueles que têm o mandato missionário, seja para todos nós, os discípulos, para todos os discípulos, o que devemos levar para o mundo? Aí aqui está. Nós não levamos, observe que Jesus diz, não leve bolsa, nem sandálias. O que é que a gente deve levar? A gente deve levar, como quem leva para dar uma palestra, conteúdo escrito, teoria? Não. A gente leva a nossa experiência da paz que encontramos em Jesus. Se nós não compreendemos isso, que o que nós levamos para anunciar ao mundo é a experiência dessa paz que brilhou em Jerusalém para o mundo todo, se nós não carregamos em nós os frutos dessa paz, dessa consolação, não vamos anunciar nada que convença o mundo. Porque o que anunciamos, eu repito, é aquilo que dele ouvimos, como vai dizer São João na sua primeira carta. O que nós ouvimos, o que as nossas mãos tocaram, o que os nossos olhos viram, da palavra, porque a palavra se fez carne.
É isso que a gente tem para levar para o mundo. Os frutos de alguém que encontrou em Jesus aquela paz anunciada por Isaías. Quem descobriu em Jesus aqueles traços da mãe que acolhe e acaricia os seus. É isso que nós devemos levar ao mundo. E levar ao mundo, Jesus diz: eu envio vocês no meio de lobos, como cordeiros no meio de lobos. Porque essa paz, ela tem um preço. A paz, ela resplandece na verdade, não é na mentira. A paz tem um preço. O preço, meus irmãos, de acolher o evangelho na sua plenitude, com as suas exigências e renúncias. Paulo, na segunda leitura de hoje, recorda aos Gálatas: qual é a nossa glória? É a cruz de Cristo. Essa paz é a paz de alguém que se deixou crucificar por ela. Para que a paz chegasse até nós, ele se imolou. E ressuscitou porque mostrou que a cruz, ela traz uma paz que vence a morte. Por isso, meus irmãos, quando nós vamos para o mundo no nosso dia a dia, ninguém pense que o mundo vai estar de acordo com o evangelho, com o preço dessa paz. O mundo tem sempre o seu jeitinho. O mundo tem sempre aquele, salve sua pele. Não é bem assim. Negócio de renúncia, sacrifício. O mundo diz logo assim: para nós cristãos, não. Essa paz, meus irmãos, nem sempre o mundo vai compreendê-la. Mas nós somos chamados a dizer, por onde a gente estiver, a paz esteja nessa casa, a paz esteja nessa família, a paz esteja nesse ambiente de trabalho, a paz esteja nos meus negócios, porque o príncipe da paz me encontrou. Eu fui encontrado por ele. E eu preciso, na messe da vida, fazer essa paz chegar até ele, até aqueles que dela precisam. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é nada mais do que o encontro com a paz que vem de Jesus. Por isso ele também diz: o reino de Deus, manda nós dizermos, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é Jesus Cristo. Aquele que se fez carne, se fez próximo, e quem acolhe a Jesus Cristo, a sua palavra bendita, tem a verdadeira paz. É isto, meus irmãos, que nós devemos anunciar. Ele diz: a quem acolher isso, em qualquer casa que entrardes e acolhei, dizei o reino está próximo. E quem não acolher, bata os pés, vai embora, mas diga, Jesus diz, você vai embora, mas diga, o reino de Deus continua próximo, você que não recebeu. Esse deve ser o nosso testemunho diante do mundo. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos, os 72, são enviados. E quando eles voltam muito contentes, porque eles descobrem que aquilo que eles receberam de Jesus tem o poder sobre o mal. Se a gente descobrisse a grandeza dessas palavras. Às vezes nós encontramos cristãos católicos que participam da Santa Missa, dos sacramentos, mas com medo do mal. É com medo do mal. Se acovardando diante do mal. Quando Jesus, e nós escutamos Jesus dizer assim: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, Jesus está dizendo, o mal está presente no mundo. Mas eu dei poder a vocês. O poder de vencer o inimigo. O encontro com Jesus, meus irmãos, a verdadeira paz, o seu reinado em nós dissipa o reinado do mal. E é disso que nós precisamos nos convencer. A sua palavra nos foi dada. A sua graça, que é a graça e a força do seu Espírito, a potência do seu Espírito, nos é dada em abundância em cada sacramento, sobretudo na Eucaristia. O mal não tem o poder sobre aqueles que são enviados para a messe do mundo. É isso que Jesus recorda aos discípulos que enviou, é isso que ele continua anunciando, recordando a nós. Mas observe, diante dos discípulos, que estavam empolgados
porque tinham poder sobre o mal, Jesus dá uma última advertência que é para todos nós também. Ele diz: contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. A nossa alegria não deve ser primeiramente essa: agora a gente vence o mal. Ele diz: antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Aqui está a razão da nossa alegria. Acolher o reino que nos traz a paz, permanecer nesse reino, lutar para permanecer nele, lutar contra o mal nesse mundo e anunciar esse reino de paz, nos faz, meus irmãos, ter já o nome escrito no céu, ter a cidadania do céu. Nos faz, meus irmãos, lembrar que a nossa vida nesse mundo, ela está ancorada em algo que ultrapassa esse mundo. Como diz a carta aos Hebreus, a nossa fé, qual âncora segura, ela está ancorada no santuário do céu, ou seja, na eternidade. Quem acolhe o reino se torna cidadão do céu. E, consequentemente, já vive aqui na esperança da eternidade. Por isso, não tem medo, porque nada pode separar aqueles que acolheram o reinado da paz de Jesus. Aquilo que Paulo diz na carta aos Romanos: quem nos separará dessa união de amor com Cristo? Ele diz: nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem potestade nenhuma nos separará desse amor de Cristo, daqueles que estão com os nomes já inscritos no céu, ou seja, aqueles que já se tornaram cidadãos do céu. Que nós assim, meus irmãos, vivamos na experiência da paz, e essa paz seja anunciada quando nós voltarmos para o mundo, para voltarmos para a messe onde o Senhor nos coloca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai por todas as necessidades do mundo e particularmente pelos homens e mulheres que não têm paz, dizendo com confiança a cada invocação: ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso bispo Carlos Alberto, pelos presbíteros e diáconos, pelos trabalhadores que o Pai envia para a sua seara e por aqueles de que a igreja precisa, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todas as nações e seus governos, pelos homens que promovem o bem comum e pelos que lutam sem descanso pela paz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que ainda não conhecem Jesus Cristo, pelos que recebem os mensageiros do Evangelho e por aqueles que recusam escutá-los, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos idosos da nossa comunidade paroquial, pelos jovens que estudam ou trabalham e pelas crianças deficientes e seus pais, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que se gloriam na cruz de Cristo, por aqueles para quem ela é um escândalo e pelos defuntos que a abraçaram com amor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Rezemos a indicação de graça, hoje é aniversário natalício de Rosa Maria Souza de Aquino. Elevemos a nossa ação de graças ao Divino Espírito Santo, pela intercessão de Santa Edviges, também a ação de graças, por graças alcançadas
ao Divino Espírito Santo. Quem agradece é Marilúcia de Lima. Também ação de graças, por graças alcançadas ao Divino Espírito Santo. Quem agradece é o Dr. Petrúcio. E também, em ação de graças pela saúde de Letícia Cipriano da Silva, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. E rezemos pelo descanso eterno de Maria Luciene de Lima Santos, Juvino Alves da Rocha, José da Silva Rocha, Natanael Gama Souto, José Faciliro da Silva Santos, Jailton Alves da Silva, Luiz Florencio da Silva, Maria Bernadette da Silva, Rosano Marques da Silva, Demétria Alves da Silva, Liliane Cirino da Silva, Luísa Delfina Gama Romeiro, Maristela de Lima dos Santos, pelos falecidos das famílias Souto, Soares e Barros, Valdemir Francisco de Oliveira, Cícero Fagundes de Oliveira, Maria do Carmo Lima dos Santos, pelos falecidos das famílias Souto, Galvão e Aguiar, pelos falecidos das famílias Lemos, Lima e Costa, pelos falecidos das famílias Oliveira, Silva e Santos, por Lucas Roberto Gomes Oliveira, José Anselmo dos Santos, Hilda Gomes de Oliveira e Marli José Rodrigues de Macedo. Também rezemos ainda em ação de graças no aniversário natalício de Maria Verônica Duarte Soares Barbosa. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei que toda a terra vos aclame, e porque a vossa bondade é sem limites, dignai-vos inscrever no livro da vida os nomes de todos os vossos fiéis, por Cristo nosso Senhor. Amém. Simplicidade de terra afeição, vos damos, Senhor, a nossa oblação. Juntai nossa oferta, ó Cristo Jesus, a vossa oblação da ceia da cruz. Juntai nossa oferta, ó Cristo Jesus, a vossa oblação da ceia da cruz. Com grande alegria e santo fervor, nós vimos cantar o vosso louvor. Juntai nossa oferta, ó Cristo Jesus, a vossa oblação da ceia da cruz. Juntai nossa oferta, ó Cristo Jesus, a vossa oração da ceia da cruz. Grande é o desejo do povo fiel, de tudo vos dá, ó Deus de Israel. Juntai nossa oferta, ó Cristo Jesus, a vossa oblação da ceia da cruz. Juntai nossa oferta, ó Cristo Jesus, a vossa oblação
da ceia da cruz. Vindei, ó Senhor, com vossa bondade, aos vossos preceitos, a nossa vontade. Juntai nossa oferta, ó Cristo Jesus, na vossa oblação da ceia da cruz. Juntai nossa oferta, ó Cristo Jesus, a vossa oblação da ceia da cruz. Na simplicidade de terna afeição, vos damos, Senhor, a nossa oblação. Juntai nossa oferta, ó Cristo Jesus, a vossa oblação da ceia da cruz. Juntai nossa oferta, ó Cristo Jesus, a vossa oblação da ceia da cruz. Juntai nossa oferta, ó Cristo Jesus, a vossa oblação da ceia da cruz. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Fazeis, Senhor, que este sacrifício, celebrado em honra do vosso nome, nos purifique e nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria por Cristo, Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, 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 bendito que
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santa Maria Madalena e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Carlos Alberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propícias preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas de Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. A paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Adorai o Senhor.
ó terra inteira. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Manifestai a sua glória entre as nações. E entre os povos do universo seus prodígios. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Porque o nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus que fez os céus. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Adorai-o no esplendor da santidade. Adorai o Senhor no esplendor sagrado. Adorai o Senhor
amor sagrado. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, que enriquecidos por esta tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação sem jamais cessar vosso louvor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ficar sentados. Minha gente, bom dia. Gostaria inicialmente de saudar o reverendíssimo Padre Luciano, saudar Sua Excelência a doutora Fabíola, doutor Hamilton, saudar os vereadores aqui presentes, saudar esse grande amigo Cacau, Lara e a família, sua família, saudar os secretários, enfim, saudar todos os paroquianos aqui de Eldorenses que vieram aqui hoje, sem dúvida, ouvir a palavra de Deus e ver esse homem de fé proferir suas palavras, Padre Luciano, com muito carinho. E eu queria, Padre, em nome do povo de Eldorense, fazer uma singela homenagem, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui na nossa paróquia, na nossa cidade, o que representa, homem de fé, que sempre partiu pelo princípio da união, da fraternidade, da solidariedade. E eu queria fazer essa homenagem, uma homenagem da cidade de Marechal Deodoro ao Padre Luciano Duarte. Com eterna gratidão por sua missão evangelizadora, seu amor ao próximo e sua dedicação incansável à nossa comunidade. Durante o tempo em que esteve entre nós, o Senhor plantou sementes de fé, solidariedade e esperança. Seu exemplo de humildade e serviço ao povo de Eldorense permanecerá vivo na memória e no coração de todos nós. Obrigado por fazer parte da nossa história, em nome de todo o povo de Eldorense. Saiba, Padre, que nós, como eu falei na posse do Padre Léo, a gente vive uma mistura de sentimentos, né, que é a tristeza de perder momentaneamente, vamos assim dizer, a presença diária de Vossa Excelência aqui em Marechal Deodoro, mas ganhamos, né, o Padre Léo, e saber que o Senhor estará pertinho aqui na Paróquia de Divino Espírito Santo, nos acalenta, porque em qualquer momento de saudade, teremos a oportunidade de ir até lá e ser acolhido por Vossa Excelência e dizer que tenha a certeza que o Senhor estará nas nossas orações, na oração do povo de Marechal Deodoro. Que Deus o abençoe nessa nova missão e Deus abençoe o povo de Marechal Deodoro. Muito obrigado, minha gente. Bom dia a todos e a todas. Falar após o prefeito, era para ter falado, prefeito, você por último. Saudar as autoridades aqui presentes, doutora Fabíola, representando o Poder Judiciário, Ministério Público, doutor Hamilton, Câmara de Vereadores, vereador Del, prefeito e amigo André Bocão, saudar minha esposa, minhas filhas, comunidade aqui presente, dizer que não poderia deixar de usar da palavra nesse momento para expressar a gratidão, o sentimento de dizer muito obrigado, Padre Luciano, por toda a história e por todo o caminho. Nós trilhamos um caminho parecido, porque eu assumi a prefeitura em 2017 e o senhor assumiu a paróquia também em 2017, em abril de 2017.
Eu terminei o meu ciclo agora em dezembro, e o senhor termina esse ciclo, como falou o Bocão, momentaneamente, agora também em 2025. Dizer que nesse período todo, travamos muitas parcerias, travamos muitos conselhos, muitos momentos fáceis e momentos difíceis para Marechal Deodoro. Não podemos esquecer do momento da pandemia, que o Padre Luciano foi diferente. O Padre Luciano levou e encantou a palavra de Deus para todos nós naquele momento de desespero, aquele momento de desilusão, aquele momento de medo. Nós passamos também por momentos de felicidade, com inaugurações de igrejas, Igreja de São João, do Povoado Pedras, aqui do nosso belíssimo convento. Padre, foi no seu período aqui que nós inauguramos esse convento, a parte do convento, praças e diversas outras situações que o padre sempre esteve ao meu lado, quando eu estive como prefeito e ao lado do Bocão, o Bocão como vereador e como secretário. Então eu não poderia deixar de vir aqui à frente e fazer um pedido, Bocão. Eu acho que a placa que foi dada aqui é uma homenagem justa e necessária, mas eu acho que o padre mereceria uma outra homenagem, que seria uma comenda Rosa da Fonseca, que é a maior honraria que um ser pode receber das autoridades de Aldorense, por ser essa pessoa, e pedir uma salva de palmas a esse grande homem, esse grande pároco, que está se despedindo da paróquia, mas eu tenho certeza que ele não vai estar se despedindo de Marechal Deodoro, nem vai estar se despedindo dos nossos corações, porque eu disse a ele já e volto a dizer em público, você tem um amigo e tem um admirador. Admiro pela postura, pela decência, pela palavra de Deus que o Senhor carrega e nos tranquiliza tanto. Então, parabéns, obrigado por tudo, obrigado pelos conselhos, pela parceria, obrigado por trazer paz para Marechal Deodoro e dizer, como o Bocão disse, de vez em quando, Bocão, vamos lá em Maceió, que o Padre Léo aqui vai substituir a altura, desejar ao Padre Léo, não pude estar presente agora essa semana na posse do Padre Léo na missa, porque eu estava em viagem, mas desejar ao Padre Léo uma boa sorte, desejar que siga o mesmo caminho do Padre Luciano e que traga novos avanços. Toda mudança traz novos avanços, novas conquistas e novas realizações. Então, é um momento de felicidade, em poder dizer tudo isso a vocês e poder rever grandes amigos como eu estou revendo aqui hoje. Então, muito obrigado, que Deus abençoe e que o Padre Luciano seja abençoado nesse novo caminho que ele segue a partir de hoje na nova igreja em Maceió. Bom dia a todos. Padre Luciano, em nome de toda essa comunidade conventual que fazemos parte, nós, nessa mensagem aqui que a gente preparou, nós tivemos o cuidado de pontuar todo aquele avanço que o senhor, desde a sua chegada, teve aqui, pastoralmente falando, nessa comunidade. Então, nós vamos fazer a leitura. Eu sei que muito mais coisas o senhor fez. Pontuamos justamente aquilo que foi o ápice do seu ministério aqui na nossa comunidade. A comunidade conventual de Santa Maria Madalena, nesta data, se dirige ao sacerdote, nosso querido Padre Luciano, para agradecer por todo o cuidado, zelo e pastoreio durante esses 8 anos de missão aqui conosco, onde tivemos a graça da prática dos sacramentos, experiências de fé, resgate de tradições, como alguns costumes antigos que foram abandonados ao longo do tempo, mas puderam ser retomados e fortalecidos, auxiliando os fiéis a ter uma melhor vivência, que tanto nos ajuda a rezar e nos aproximam de Deus. Vale aqui relembrar como nossa comunidade cresceu na fé, espiritualmente e no serviço pastoral. A sua chegada em abril de 2017 nos abriu para viver o novo,
com os corações ansiosos e abertos, confiantes no propósito divino, e acolhemos a sua vida em nossas vidas, com sede e esperança de experimentar o que Deus havia providenciado. Voltamos a celebrar São Benedito, tornado desde os tempos passados padroeiro da Ordem Terceira, contrido ainda de participação discreta na comunidade, seguido da primeira procissão, que teve um curto percurso, mas já demonstrava seu retorno. Depois, os festejos a Santo Antônio, a Santa Maria Madalena, padroeira deste complexo, de grande importância histórica, que teve, enfim, destaque no calendário de festividades religiosas dessa cidade. O complexo conventual, que no passado possibilitou grandes conexões com o sagrado e se transformou com o tempo em mera atração turística e cultural, tornou-se, após a sua chegada, em lugar de paz, de abrigo e de comunhão com Deus. O Senhor, tal como o bom pastor, soube acolher e também resgatar várias ovelhas que estavam dispersas, colocando-as novamente no redil. E como não recordar do período da pandemia? Período que nos retirou a alegria e a constância de vir à igreja para juntos celebrar os mistérios da nossa fé. Mas com grande graça tivemos o conforto de ouvir os seus sermões e as reflexões que encorajava a sermos fortes e não desviar os olhos de Jesus. Através das missas via Instagram, observávamos também seu compromisso com os seus e não deixar de ficar sem o pão da palavra. Como foi importante ouvi-lo, Padre, e assim confiar na bondade e providência de Deus. Imaginamos o quão difícil deve ter sido para o Senhor, como pastor, está sempre nos confortando, tantas vezes precisando ser acolhido e confortado. Arrisco até, talvez, mencionar que esse período de deserto nos tem ensinado sobre a importância de estar na graça de Deus, da santa comunhão, das relações interpessoais, de cuidar da saúde mental e de quanto a distância da vivência em comunidade nos faz sofrer. Ainda recordando a vivência em comunidade, mencionamos outro grande projeto incentivado pelo Senhor, que é a celebração da Semana Santa. Hoje, com grande notoriedade e visibilidade em diversos outros segmentos e lugares, e que, por sua própria consequência, movimenta e ajuda a viver bem e celebrar este tempo favorável, cheio de significado em nossa comunidade. O Cerco de Jericó é também outra experiência de fé implantada na nossa comunidade de grande sentido, súplica e paz interior, que possibilita a participação de todos e se torna um momento propício de adoração eucarística. Nele também temos a alegria de reencontrar padres que no passado estiveram aqui nessa casa, ainda como seminaristas. Hoje, também fazemos memória, Padre, de tantos jovens, crianças e adultos que, através da catequese, receberam os sacramentos. Relembramos o grupo de oração Nossa Senhora de Pentecoste, e é inegável não citar a sua fundadora, que tanto ajudou, a saudosa Luciene, que tinha um carinho especial pelo Senhor. A criação da pastoral litúrgica, pastoral do dízimo, pastoral da acolhida, os ministérios de música, a PASCOM, o grupo de acólitos e ancilas, que o Senhor sempre esteve dando assistência, formando, orientando, para que o serviço a Cristo Senhor fosse sempre fecundo e caridoso. Fazemos memória ainda ao recente grupo de ministros extraordinários da comunhão, que o Senhor generosamente ensinou, formou, orientou com zelo e ardente amor a Jesus Eucarístico. Olhar para esses anos de missão é celebrar a alegria de viver os sacramentos, das confissões semanais, das missas diárias, das orientações espirituais, da forma que nos aproximamos do nosso pastor, com confiança, gratidão, amizade, empatia e, por que não dizer,
como família que nos tornamos pela fé concedida. Padre, seu zelo pelas coisas de Deus nos ensina, nos orienta, nos molda e espelha a querer sermos exemplos de cristãos, exemplos de filhos e amigos de Deus, que, como Jesus, desejam amar e servir humildemente e inteiramente. Nesses anos convivendo juntos, podemos experimentar a bondade e o cuidado de Deus que nos enviou este presente. Um sacerdote firme, zeloso, realizado em sua vocação. Que Santa Maria Madalena, aquela, Padre, que amou profundamente o Senhor e o seguiu até o fim, te acompanhe e interceda sempre pela sua missão. Que lhe inspire coragem, ardor e fidelidade, assim como inspirou esta comunidade, da qual o Senhor foi parte essencial por tantos anos. Nossa gratidão, Padre Luciano, receba o abraço, o carinho e o amor da comunidade conventual de Santa Maria Madalena. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho, de volta sem fome ou temor. Nos meus ombros, ovelhas feridas, sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavra de vida e te dás em refeição. Bom dia a todos. Gostaria de registrar aqui, como vocês perceberam, a ausência hoje do Padre Leandro, o nosso vigário, e agora que se tornou pároco, ele está um pouco adoentado e precisa de repouso, né? E aí não quis deixar de registrar aqui a sua lembrança, a sua homenagem ao Padre Luciano. Eu vou ler as palavras que ele escreveu e mandou hoje para o Senhor. Padre Luciano, falar da sua partida deste complexo conventual é para mim uma experiência marcada por muita emoção e gratidão. O Senhor foi para mim mais do que um irmão no sacerdócio, foi e continuará sendo uma presença paterna, firme, fraterna e inspiradora na minha caminhada vocacional. Não posso esquecer que foi o Senhor que me acolheu no Seminário Maior, quando eu ainda dava os primeiros passos em minha formação. Ali fui recebido com generosidade, orientação e carinho, e isso marcou minha vida de forma profunda. O caminho da divina providência me fez retornar, já como diácono e sacerdote. E por graça de Deus, pude viver ao seu lado aqui no Complexo Conventual, agora como seu vigário. Uma nova etapa, mas com a mesma escola, a sua. Aqui neste lugar tão cheio de história e espiritualidade, eu continuei aprendendo, observando, partilhando e sendo profundamente edificado pelo seu testemunho. Durante esse tempo, vi de perto o quanto o Senhor se doou por esta casa, pelos seminaristas, pelos fiéis e por toda a vida que pulsa nesse espaço sagrado. O Senhor soube conduzir este convento como um verdadeiro guardião da tradição, da fé e do silêncio fecundo que alimenta as vocações e prepara os corações para Deus. Sua missão aqui foi, sem dúvida, uma sementeira. Quantos jovens passaram por suas mãos, quantos vocacionados foram formados não apenas por palavras, mas pelo seu exemplo.
E quantos, como eu, carregam o Senhor na história da própria vocação? Hoje, ao vê-lo partir para uma nova missão, meu coração não sente tristeza, mas um profundo sentido de envio. Porque aqueles que amam verdadeiramente a igreja como nós, não se apegam aos lugares, mas se lançam com confiança onde Deus os chama. Leve consigo, Padre, a certeza de que aqui o Senhor deixa marcas que o tempo não apaga. Leva o nosso respeito, nossas orações e, especialmente, da minha parte, uma gratidão que vem do fundo do coração. Obrigado por ter sido presença, direção, escuta e exemplo. Obrigado por ter sido esse sacerdote que forma com mansidão, corrige com amor e vive com fidelidade. Que Santa Maria Madalena, padroeira deste complexo, que o Senhor tão bem cuidou e ama, continue sendo sua intercessora e modelo. Uma alma que amou profundamente o Senhor e nunca deixou de anunciá-lo com coragem. Conte sempre com minhas orações e amizade sincera. Com gratidão e fraternidade, Padre Leandro Henrique Calaça de Lira, seu amigo. Gostaria de convidar agora as representantes da comunidade para entregar os presentes. No ano de 2017, nós aqui no município de Marechal Deodoro tivemos a graça de ter um padre segundo o coração de Deus, o padre Luciano Duarte, reitor do Seminário Propedêutico São João 23, administrador daqui do Complexo Conventual Santa Maria Madalena e pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo. Sua presença é sinal de fé, esperança e caridade para todos os fiéis católicos daqui do nosso município. Hoje, com o coração apertado, mas cheio de gratidão, nos despedimos de um sacerdote que deixou marcas profundas em nossa comunidade. Padre Luciano, o Senhor não apenas exerceu um papel pastoral, o Senhor foi farol em meio às tempestades, consolo nos momentos difíceis e instrumento da palavra viva de Deus entre nós. A gente quer muito agradecer ao Senhor, Padre Luciano, por todo esse apoio ao resgate das manifestações culturais que estão atreladas à nossa comunidade. Semana Santa, a Festa dos Padroeiros, a Procissão do Fogaréu, Sermão do Descendimento da Cruz, Sermão do Encontro, todos esses eventos que a gente conseguiu fazer aqui, essas programações paralitúrgicas, são méritos nossos, é um legado que a gente está deixando, mas que é um mérito muito mais do Senhor, pelo apoio, pelo olhar piedoso, pelo carinho com a nossa comunidade, o nosso agradecimento. O zelo pela liturgia nos ensinou a amar muito mais o sagrado, e as suas homilias foram verdadeiras catequeses. O seu compromisso com a doutrina da Igreja nos fortaleceu na fé. O Senhor foi e continuará sendo referência de fidelidade aos ensinamentos de Cristo, de firmeza na doutrina e de caridade no serviço. Quantas vezes o Senhor esteve ao lado das pessoas que sofrem e das pessoas que choram, das que precisam de uma palavra de ânimo ou direção. A sua assistência espiritual foi e ainda é um grande alicerce para muitos de nós. Padre Luciano, na condição de seminarista, como um daqueles que foram formados pelo Senhor, eu gostaria de agradecê-lo por tantos anos de dedicação a essa casa de formação, a tão grande bem prestado à nossa arquidiocese. Hoje todo o seminário arquidiocesano de Maceió foi formado por sua prudência, por sua dedicação, e nós conseguimos ver os frutos disso em nossa casa. Padre, hoje se inicia uma nova caminhada na sua vida sacerdotal. E nós, deodorenses, te agradecemos por todo o carinho, por todo o afeto e principalmente por ser esse instrumento de fé em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Deus te abençoe. Porque você vai embora. Fique bem nessa nova igreja. Que Deus o abençoe e Nossa Senhora e Santa Maria Madalena intercedam sempre por sua vocação. Com muito zelo e carinho, receba a gratidão do povo de Marechal Deodoro. Eu gostaria, veja, para mim não é difícil falar, eu não sei se vou conseguir falar até o fim, mas aqui eu volto lá para o dia 23
de abril de 2017, às 10h20 da manhã, que eu cheguei atrasado para essa missa das 10 horas, porque estava vindo da posse do padre Roniel, que tinha ficado no Pilar, que está até lá hoje no meu lugar. E cheguei atrasado aqui, né? As pessoas acham que imaginaram, eita, eles também é atrasado, né? Mas cheguei atrasado devido à posse, e ali, grande parte das pessoas que aqui encontrei permanecem até hoje. E foram essas pessoas, lá no início, que acreditaram no projeto. Foi tão difícil as condições para a gente realizar aquilo que parecia impossível, né, que era reorganizar essa casa. Mas, graças a Deus, aquelas pessoas que estavam ali, e eu sou grato a elas até hoje, muitos estão aqui, eu não vou citar, porque são muitos, e para não cometer a injustiça de esquecer alguém. Mas aqueles ali foram os primeiros que ajudaram, né? A gente fez campanha para comprar material litúrgico, a gente foi fazendo campanha para comprar isso, comprar aquilo na igreja. Apareceu um para cantar, apareceu um para ajudar a pagar o som, a parcela do som. E assim a gente foi ali organizando. E eu sou muito grato a Deus, e eu sempre digo isso a essas pessoas que lá do começo acreditaram nesse projeto. E aos poucos a gente foi organizando. A Igreja da Ordem Terceira, a igreja aqui conventual, o próprio seminário, e fomos organizando e aqui crescendo e edificando uma comunidade. Eu sempre insisto, por onde passo como padre, para onde eu irei também, a comunidade, ela se constrói ao redor do sacrifício da Eucaristia. Nada que a gente tente construir na vida como cristão se sustenta, se a gente não partir daqui. Se a gente não parte daqui, tudo que a gente constrói na igreja, como a gente diz, é fogo de palha, passa, não permanece. E aqui a gente construiu aquilo que sustentaria a nossa vida como comunidade, o lugar da Eucaristia, porque é aqui que a gente nasce como igreja, a gente se compreende, a gente se perdoa, a gente aprende a amar. Então foi aqui que a gente se construiu como igreja e chegamos aqui até hoje, né? 8 anos se passaram e aqui estamos. Mas em tudo, como diz os Atos dos Apóstolos, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor porque nós buscamos esse Senhor, ser fiel a Ele, presente na Eucaristia. O Senhor não falta àqueles que eles buscam. Até aqui nos ajudou o Senhor Deus. Então eu só posso ser grato a vocês. Nada disso seria possível sem a generosidade e a colaboração de vocês. Vocês poderiam não ter acreditado no projeto, mas vocês acreditaram, deram a chance desse padre entrar no coração de vocês e permanecer no coração de vocês. Mas não foi esse padre simplesmente que permaneceu, foi aquele que este padre é ministro, o próprio Cristo. O Cristo que permaneceu no nosso meio. Então, eu só posso agradecer a vocês, a todos os movimentos que foram surgindo, a todas as pessoas que se dispuseram a ajudar em todos os momentos, a todas as dificuldades, na época da pandemia, a dificuldade de chegar até o outro, nas missas transmitidas, né? Às vezes aqueles a missa que não poderia as pessoas participarem da transmissão, era o número contado, e sempre aquele tempo difícil, mas que estávamos juntos, não presencialmente, mas por meio das transmissões online. Então eu agradeço a cada grupo, a cada pastoral, nos ajudou a chegar até aqui. Aproveito, fazendo eco às palavras do Bucão, as palavras de Cacau, agradeço o apoio também da Prefeitura, do Poder Público da nossa cidade, que eu não tenho o que reclamar da assistência, né? Lembro a vocês que foi na gestão do Cacau que eu ganhei o título de cidadão honorário. Eu sou cidadão deodorense, no dia 25 de janeiro de 2018. Recebi aqui na Igreja da Ordem Terceira.
né? Então agradeço todo o apoio dos 2 mandatos do Cacau, que coincidiu com a minha permanência aqui, também o apoio do André, né, que seguiu o mesmo apoio, a presença no meio de nós, em todos os momentos difíceis, também o da pandemia, tá certo? Que às vezes me faltava paciência com a quantidade de gente na igreja, né? Só pode essa quantidade, não sei o quê, aquelas coisas da época de pandemia. Também, a gente pode esquecer o período da enchente, né? Aquela enchente de 2022, não é isso? Então, tudo isso a gente viveu juntos e tudo aquilo a gente pôde contar sempre com a parceria sincera e aberta nossa, né? E eu não tenho, como eu digo, o que reclamar da nossa parceria, da nossa amizade. Saio daqui com aquela consciência do dever cumprido, da missão cumprida, com a saudade. E essa realmente é o misto que a gente sente de saudade, né? Esse sentimento de que agora eu não vou mais, né? A gente não vai mais conviver juntos, né? Não significa que a amizade acabou, mas aquele sentimento de que não estaremos mais presencialmente ao redor do mesmo altar, mas levo no coração a gratidão. E, ao mesmo tempo, o sentimento de que, ficando o Padre Léo aqui, fica um sacerdote, fica um pastor que vocês já conhecem, já convivem e que vocês vão ficar em boas mãos com alguém que também será imagem, presença, né, do Cristo Bom Pastor, e será alguém que conduzirá cada vez mais essa comunidade a crescer e ser cada vez melhor. Então, muito obrigado de coração e que Deus abençoe a todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. São Miguel Arcanjo, sede nosso. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Querido Padre Luciano, hoje despedimo-nos com o coração cheio de gratidão por todo o amor, dedicação e cuidado que o Senhor semeou em nossa comunidade. Suas homilias inspiradoras, seu sorriso acolhedor e sua presença amistosa transformaram cada oportunidade um encontro com Deus e com a comunidade. Agradecemos pelos sacramentos celebrados com fé profunda, pelas confidências partilhadas e pelo exemplo de serviço humilde. Sentiremos saudades das suas palavras que confortavam, das visitas aos lares e do apoio nas horas mais difíceis. Que o Senhor o acompanhe e fortaleça nesta nova missão na paróquia. Divino Espírito Santo, iluminando seus passos e multiplicando as graças de Deus, que por suas mãos serão confiadas a tantas outras famílias,
rezaremos para que continue sendo canal de paz, alegria e esperança onde quer que esteja. Este canto suba para ti, Senhor eterno de infinita vida, no caminho